Que bom que você voltou para o segundo programa da série. Se existe um lugar de esperança, esse lugar é o que nós estamos estudando aqui nesta série. Eu conheci uma família muito bonita, grande, mas que era totalmente rachada. Os dois patriarcas da família tinham mais de 70 anos de idade. Eles eram irmãos e não se falavam há mais de 20 anos. Foram amigos inseparáveis até que os pais morreram e deixaram uma boa herança. A partir daí, a amizade acabou. Perto dos 80, um deles ficou muito doente e finalmente foi desenganado pelos médicos. Mas nem assim o outro irmão o visitou para fazerem as pazes. Por que é tão difícil perdoar? É que para perdoar é preciso humilhar-se. E no mundo do Big Brother, onde vale tudo em nome de vencer, humilhar-se é o mesmo que ser bobo. É por isso que guerras duram décadas e até mesmo séculos, sem que as pessoas saibam nem mesmo por que começaram a lutar. Se você perguntar a um adolescente atirador de bombas na Irlanda do Norte, ou a um soldado com um facão de Ruanda por que estão matando, com certeza muitos deles nem saberão. A Irlanda ainda está procurando vingar as atrocidades de Oliver Cromwell, cometidas no século XVII, e Ruanda e Burundi continuam cultivando inimizades que se iniciaram há tanto tempo que realmente ninguém nem se lembra por quê. Sabe por que é tão difícil perdoar? A palavra perdão quer dizer isso mesmo, uma grande perda, perdão. Perdoar é perder. Para perder, você tem que se rebaixar, tem que levar o prejuízo, tem que dizer, tudo bem, eu vou assumir mais esse prejuízo em nome do nosso relacionamento e do amor que eu tenho por você. Quantos lares vivem rachados a ponto de ruírem porque as pessoas não são capazes de se humilharem e passarem pelas frágeis pontes de corda do perdão. É também por isso que o santuário de Deus pode ser chamado o Palácio da Esperança. Porque no santuário Deus expressou ao homem o seu perdão. Para que Deus pudesse perdoar ao homem, ele teve que se humilhar. Jesus deixou o céu e tornou-se um ser humano, foi humilhado, cuspido e morto como um cordeiro, sem dizer nada. Ao morrer na cruz, Jesus exclamou, está pago. Ele pagou a nossa dívida. O Evangelho começa com as boas novas de que temos salvação, porque Deus se humilhou e morreu em nosso lugar. Deus perdoou, Deus perdeu a vida e eu a ganhei. Embora as boas novas de salvação só recebam o nome de Evangelho no Novo Testamento, desde o primeiro pecado do homem, quando Deus se ofereceu para vir um dia e morrer em seu lugar, o Evangelho já estava sendo revelado mesmo no Antigo Testamento. Bem, nessa época as pessoas não conseguiam visualizar a Jesus morrendo na cruz, pois isso não havia sido ainda revelado, mas Deus havia ordenado que matassem um cordeiro a cada vez que pecassem. Você se lembra? Por isso o cordeiro pode ser chamado de o Evangelho do Gênesis. Talvez fique a pergunta, por que Deus não revelou todo o Evangelho de uma só vez? Mas então pense comigo, não seria inútil um pai tomar em seus braços o seu filho recém-nascido e começar a dar a ele instruções quanto à escolha da esposa ideal, quanto às más companhias, quanto a afastar-se das drogas? Assim também, Deus foi esperando que a humanidade amadurecesse ao longo da história e aos poucos foi revelando as facetas do Evangelho. Logo após o pecado de Adão e Eva, a primeira parte do Evangelho foi revelada por Deus, chamada de o Cordeiro. Cada vez que Adão pecasse, um cordeiro deveria morrer em seu lugar, simbolizando o que Deus faria um dia pelo homem. Conforme o tempo passou, Deus revelou mais um pouco do Evangelho para o homem. Após libertar o seu povo da escravidão do Egito, Deus pediu a Moisés que construísse para ele um santuário. Encontramos isso relatado em Êxodo 25:8, onde diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Por que um santuário? Só o altar já não era suficiente com o cordeiro? No serviço do santuário, vamos encontrar revelações maravilhosas a respeito de Jesus e da salvação.
E aí está o porquê dele. O primeiro móvel que encontramos no pátio do santuário era o altar de sacrifício. Ali o pecador trazia o inocente cordeirinho, sobre ele confessava o seu pecado e finalmente o sacrificava para receber o perdão. Bom, até aí tudo bem. Até aí está exatamente igual como antes de existir o santuário. Porém, agora aparece uma figura antes desconhecida, o sacerdote. O cordeiro era morto diante do sacerdote e era ele quem preparava tudo para o sacrifício. O sacerdote recebia o sangue do animal e derramava na base do altar. Em seguida, levava parte do sangue para dentro do santuário e o aplicava ali no santuário. Ao fazer isso, o pecador recebia o perdão, mas o sacerdote assumia a responsabilidade pelo pecado que tinha sido perdoado. Então o sacerdote levava o sangue para dentro do santuário e o aplicava.